Boa noite, seres humanos, seres humanas. Vamos dar continuidade. Na última aula estávamos falando sobre a parte relacionada à genética, dentro, inclusive, finalizando ali o finalzinho da aula, já falando um pouco sobre a segunda lei de Mendel. Ao falar da segunda lei de Mendel, eu passei uma das coisas importantes, que é como encontrar os gametas diferentes para justamente a gente usar na tabelinha, né? Para a gente conseguir justamente fazer aquela tabela que nos ajuda tanto a resolver as questões de genética. Só que perante a segunda lei, já que na segunda lei ela é justamente um pouco mais complexa, ela fica mais robusta a tabela. Enquanto a tabela na primeira lei, no máximo, vai apresentar 4 possibilidades. A gente vai ver agora na segunda lei aqui, explicando o experimento de Mendel, nós vamos encontrar em torno de mais ou menos 16 possibilidades. Beleza? Bom, lembra o seguinte, segunda lei de Mendel significa que nós vamos fazer o cruzamento entre duas características, e é o que eu acabei falando até no finalzinho da aula. Ele utilizou ervilha, porque ervilha é mais rápido, né, na verdade, de germinação, de crescimento, e ele fazia análise de diversas estruturas da planta. E aqui ele acabou utilizando justamente a cor, lembrando já que, como a gente explicou já na primeira lei, a amarela ela é dominante sobre a cor verde, então a verde é recessiva, e ele também acabou citando a forma, então aqui perceba, amarela lisa. Lisa, já vou adiantar, ela é dominante sobre a rugosa, então a rugosa ela é o recessivo. Então, no primeiro momento, utilizando inclusive da mesma forma que o Mendel escreveu lá no livro, lá, o cruzamento de plantas híbridas, ele colocou assim, ele cruzou numa geração P, geração parietal, isso é, os pais, o cruzamento inicial, amarela, lisa, pura. Vou traduzir nos termos de hoje, esse pura significa que é amarela, lisa, homozigota, beleza? E com uma verde rugosa, também homozigota, no caso, beleza? Como eu já adiantei para vocês e falei, olha, amarela domina verde, lisa domina rugosa, já vou até adiantar e colocar aqui o genótipo. Então, amarela pura, isso é homozigota, seria vezão. Lembra que a gente sempre usa a primeira letra, isso é regra, a primeira letra do recessivo. E lisa, então, vai ser errão. Então, esse primeiro cruzamento, ele está fazendo isso. A verde rugosa, como que ficaria? Vzinho, errinho, beleza? É o que a gente chama de duplo homozigoto dominante, porque os dois são homozigotos, os dois são dominantes. E aqui é o duplo homozigoto recessivo, porque os dois são vezinho, e o outro errinho. Beleza até aqui? Bom, toda vez que Mendel realizava este cruzamento parietal, vezão, errão, com uma vezinho, errinho, ele tinha como resultado a primeira geração de filhos, geração F1, sempre nascia, segundo ele, uma ervilha amarela, lisa, 100% de cruzamento amarela lisa. Por quê? Porque vamos ser sinceros, né? Lembra que continua aquele negócio de gametas. Quantos heterozigotos tem aqui mesmo? Aplicando até aquela regrinha que a gente brincou na última aula, no finalzinho. E aí, como que fica lá? Quantos heterozigotos tem aqui? Nenhum, né? Então, são duas características, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Então, só tem um gameta. Como que eu acho? Faz aquela distributiva, ó lá. Vezão, errão. Só que todo mundo vai ficar vezão, errão. Por isso que eu falei, só coloco diferente. Então, o único gameta que ele vai mandar aqui é um vezão, errão. Beleza? E qual que é o gameta que vai ser mandado aqui? Bom, a mesma coisa, ó, 0, então vai ser somente quem? Vzinho, errinho. Faz o encontro gamético. Vezão com vezinho, então obrigatoriamente é amarela, mas é vezão, vezinho, é heterozigota. Encontra o gene da forma da ervilha, rugosa
é a recessiva, errão, mas aí o errão domina, então errão, errinho. É o famoso duplo heterozigoto. Beleza? O que Mendel quis fazer? Ele pegou agora duas ervilhas aqui, vamos chamar de ervilha 1 e a ervilha 2, e cruzou entre elas. Então eu peguei duas ervilhas dessa geração e estou fazendo o cruzamento. Então vamos colocar aqui, ó, ele está cruzando amarela lisa, vamos chamar de 1, com uma outra amarela lisa, e vamos chamar de 2, para diferenciar uma da outra. Porém, o que acontece? Quais são os genótipos delas? Bom, as duas estão sendo tiradas daqui. Então, as duas é Vzão, Vzinho, errão, errinho, cruzada com Vzão, Vzinho, errão, errinho. E aí a gente pergunta, qual que é o resultado da F2? Isso é, qual vai ser o resultado desse cruzamento? Pô, não sei. Faz a tabela. Beleza? Só que toda vez, e aí já fica essa dica, toda vez que eu cruzo duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, obrigatoriamente vai dar aquela tabela com 16 resultados. Beleza? Então eu já vou adiantar, vamos fazer uma parte aqui da tabela. Vamos construir juntos essa tabela. Aqui vai ser os gametas do genótipo 1. E aqui vai ser os gametas do genótipo 2. Então vai lá. Quais vão ser os gametas de Vzão, Vzinho, errão, errinho da ervilha 1 aqui? Como eu disse para vocês, faz aquele cruzamento, aquela distributiva, ó. Um vai ser, ó, Vzão, errão, o outro vai ser Vzinho, errão. Lembra só os diferentes. E aqui vai ser todos diferentes, ó. Vzinho, errão, Vzinho, errinho. Achei os 4. Beleza? Coloco lá. Vamos lá. Coloca aqui, ó. Vzão, errão, Vzão, errinho. Vzinho, errão, Vzinho, errinho. Beleza? Tá aqui os 4 gametas da ervilha 1. Quais vão ser os gametas da ervilha 2? Bom, também eu tenho heterozigoto, heterozigoto, são 2, 2 elevado ao quadrado, dá 4 também resultados. Coincidentemente é o mesmo, né? Vzão, errão, Vzão, errinho. Errinho, Vzão, desculpa, inverti aqui. Vzinho, errão, e Vzinho, errinho. Achei, então. Agora, o que eu faço? Crio a tabela. A tabela da segunda lei, ela é mais trabalhosa, porque ela pode ter esses 16 resultados. Pô, Tonino, dá para dar uma ajudada? Dá. Pega o primeiro aqui. Obrigatoriamente é um duplo homozigoto dominante. E o último é um duplo homozigoto recessivo. Beleza? Já posso até adiantar aí, ó. Então já coloca aqui, ó. Vzão, Vzão, errão, errão. E já vou no último e já coloco Vzinho, Vzinho, errinho, errinho. Beleza? Outra dica. Essa diagonal aqui, ó. Obrigatoriamente, os 4 aqui são duplo heterozigoto. Portanto, Vzão, Vzinho, errão, errinho. Vzão, Vzinho, errão, errinho. Vzão, Vzinho, errão, errinho. E Vzão, Vzinho, errão, errinho. O resto não tem jeito. Você vai ter que descobrir na raça, beleza? Então vamos junto. Então se eu tenho aqui, ó, Vzão, errão com Vzão, errinho, como que vai ficar o encontro desse gameta? Vzão com Vzão, errão com errinho. Beleza? E o outro? Vzão, Vzinho, errão, errão. Beleza? Linha de baixo. Vzão, Vzão, errão, sempre o dominante na frente, errão, errinho. O outro, Vzão, Vzão, errinho, errinho. Vzão, Vzinho, errinho, errinho. Beleza? O de baixo, Vzão, Vzinho,
errão, errão. O outro, Vzinho, Vzinho, errão, errão. E Vzinho, Vzinho, errão, R. Na última linha para fechar, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E Vzinho, Vzinho, errão, R. E achei todos eles. Beleza? Bom, aí você fala assim, grande merda, né? E a proporção fenotípica disso? A proporção fenotípica é o seguinte, ó. E olha como a gente vai fazer. A gente vai marcar agora, porque existe agora 4 possibilidades, certo? Pode dar, por exemplo, a ervilha que nascer, ela pode ser amarela, lisa. Como que seria uma amarela lisa? Para ser amarela tem que ser o quê? Tem que ter pelo menos o quê? Tem que ter um Vzão. Então não me importa o que tem do lado, tem que ter um Vzão. Para ser lisa tem que ter o quê? Um errão. Então toda ervilha que tiver aqui, que tem um Vzão e um errão, obrigatoriamente ela é amarela lisa. Vamos contar comigo? Vocês vão me dizendo. Essa é? É. Essa é? Não. Errinho, errinho. Tem que ter um Vzão e um errão. Essa já não pode ser. Essa é? Essa é? Essa é? Essa é? Essa é? Vizinho, vizinho. Essa é? Vizinho, vizinho. Essa é? Essa é? Errinho, errinho. Vizinho, vizinho. Não pode. Quantos tem aí? 9. 9 de 16. Então, probabilidade de dar uma ervilha amarela lisa, 9 para 16. Beleza até aqui? E para ser amarela rugosa. Como que é uma ervilha amarela rugosa? Para ser amarela, Vzão. E rugosa? Rinho. Beleza? Essa é. Vai naquelas que não tem círculo agora. Essa é? Essa é. Essa é? Sim. Não. Não. Opa, essa é. 2 não. Quantos? 3 para 16. Beleza? Para ser agora. Verde lisa. Como tem que ser verde lisa? Vzinho, Vzinho e lisa, errão alguma coisa. Ficou fácil agora. Essa não. Quantas? 3 para 16. Beleza? E a última tem que ser verde, mas tem que ser rugosa. Para ser verde rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho. Quantas tem? Uma só. Beleza? Então, somente 1 para 16. Beleza? Então, qual que é... E aí, olha só o que eu vou falar agora. Toda vez que tiver duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, qual que é a proporção fenotípica? Sempre duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, obrigatoriamente vai dar a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Sempre. Beleza? 9 para 3 para 3 para 1. Tem que dar 16. Entendeu a resposta da última prova? Na prova eles colocaram justamente algo assim. E aí eles perguntavam qual é a característica da segregação independente segundo a lei de Mendel. E aí você tinha que responder 9 para 3 para 3 para 1. Porque o resultado não muda nunca.
Toda vez, vou repetir de novo, toda vez que eu cruzar duplo heterozigoto com Vzão, Vzinho, Rão, Rão, então Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, sempre vai dar uma tabela de 16. E sempre vai ser 9 para 3, para 3, para 1. Sempre. Por isso que a resposta da questão era só isso, 9 para 3, para 3, não. Então, conclusão, ele pediu o cálculo de segunda lei? Não, não pediu cálculo. A Unesp, para a segunda lei, não pede muito cálculo. Pede mais na prova dela, do pré-vestibular. Que aí vai fazer. Mesmo assim, eu vou passar uns 2 exercícios sobre isso. Pode ser? Beleza? Para a gente dar uma treinadinha. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, dúvidas, traumas, decepções? Beleza até aqui? Pode apagar a primeira parte? Pode. Quer tirar foto? Então, nesse exercício, eu falei que está cruzando uma ervilha dupla heterozigota e foi cruzada com uma ervilha verde lisa. Foram obtidas esse cruzamento, ervilhas amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. E aí ele pergunta o seguinte: qual o genótipo do casal e qual a proporção fenotípica esperada deste cruzamento? Isso é, quantas nascem em proporção de cada uma desses resultados que ele falou que disse que aparece aqui? Bom, primeira coisa, quando eu falo dupla heterozigota,
Na verdade, eu estou cruzando o quê? Então, eu estou cruzando Vzão, Vzinho com Rão, Rinho. Esse é o duplo heterozigoto. Beleza? Qual que é a outra? Ele disse verde, lisa. Para ser verde, já tem que ser perfeito. Vzinho, Vzinho. Mas lisa pode ser o quê? Rão, alguma coisa. Só que ele disse que esse cruzamento, ele teve aqui 4 possibilidades de nascimento. Ele disse que nasceu, por exemplo, amarela lisa. Como que é amarela lisa mesmo? Vzão alguma coisa, Rão alguma coisa. Que é lisa. É lisa. Amarela rugosa, como que vai ser? Vzão alguma coisa, Rinho. Que agora já me matou, né? Esse Rinho significa... Quem mandou um Rinho? Obrigatoriamente foi esse ervilha coisa. E a outra? Veio dali. Então, com isso, eu já matei aqui, ó. Já achei o genótipo. Já achei a primeira pergunta, a primeira parte. Beleza? Então, essa seria a primeira parte. Também tem outras. Posso colocar aqui, ó. Vzinho, Rão, alguma coisa. E Vzinho, Rinho, que também me define aqui. Me ajuda a definir. Beleza? Então, essas duas ervilhas aqui, ó, me ajudam a fechar o genótipo do casal e já tenho a resposta da primeira parte. Tranquilo até aqui? Vamos para a segunda parte. Posso pagar a tabela ali? Pode pagar já a segunda parte? A segunda parte fala o seguinte, ó. Eu quero saber qual a proporção fenotípica esperada desse cruzamento aí. Em que proporção? Para isso eu tenho que fazer o quê? Vou ter que fazer a tabela. Beleza? Vamos chamar de ervilha 1 e vamos chamar de ervilha 2 para a montagem da tabela. Mesma coisa aqui, ó. Quais são os gametas da ervilha 1? Vzão, Rão. Vzão, Rinho. Vzinho, Rão. Vzinho, Rinho. Beleza? Vzão, Rão. Vzão, Rinho. Vzinho, Rão. Vzinho, Rinho. Beleza? E a segunda? Vzão, Rão. Vzinho, Rinho. Embaixo eu não coloco, porque vai a mesma coisa. Com isso eu já vou simplificar quem? Vou simplificar a tabela, porque olha só, eu vou fazer assim, ó, Vzinho, Rão e Vzinho, Rinho. Pronto, em vez de sair uma tabela com 16 resultados, eu já simplifico para 8. Beleza? Tranquilo? Vamos montar aqui. O que vai nascer aqui? Vzão, Vzinho, Rão. E aqui? Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. A outra? Vzinho, Rão. A outra? Vzinho, Rão, Rinho. De baixo? Vzão, Rão, Rinho. A outra? Vzão, Rinho. Essa? Vzinho, Rão, Rinho. E a última? Vzinho, Rinho. Ele disse que quer saber a proporção. A proporção é, eu quero saber quantas são amarela, lisa, quantas vão ser amarela, rugosa, quantas vão ser verde, lisa, e quantas vão ser verde, rugosa. Para ser verde, primeiro até vai, amarela lisa, tem que ser o quê?
Amarela é dominante, não é? Então tem que ser Vzão, alguma coisa, e para ser lisa também dominante, é Rão, alguma coisa. Quantas são nessa característica? Essa é? Essa é? Não, 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 não. Essa é. Quantas? 3 de quanto? 3/8. Beleza? Para ser amarela rugosa. Amarela, visão alguma coisa. Para ser rugosa. Rzinho, Rzinho. Beleza? Vamos lá. Essa é? Não, 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 não. Opa! Essa é. Quantas? 1/8. Para ser verde, Vzinho, Vzinho, lisa, errão, alguma coisa. Quantas são? Essa é, essa é, essa é, essa não. 3/8. E para ser a verde? A verde, rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aí, quantas são? Apenas 1/8. Então, qual que é a proporção fenotípica esperada? É essa daqui. Amarela lisa, 3/8. Amarela rugosa, 1/8. Verde lisa, 3/8. Verde rugosa, 1/8. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, traumas, decepções? É difícil? Não. Por quê? Tem pegadinha? Que a primeira lei de Mendes ainda tinha pegadinha do risquinho, lembra que a gente fazia? Pá. Aqui não tem pegadinha. Ela é trabalhosa. Você tem que montar essa tabela com muita atenção. Porque se não montar a tabela, a coisa dança. Beleza? E aí depois é só achar de acordo com coisa. Então ela é trabalhosa. Ela não é difícil. Ela é mais fácil que a primeira lei. Porque não tem pegadinha nenhuma. Mas, se não fizer a tabela, dança. Só não precisa fazer a tabela se for duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, que aí você já sabe. 9/3, 3/1, que isso não muda. Aí fica mais fácil. Beleza? Aí você não precisa nem fazer a tabela, você pode fazer direto. Você fala, pô, Toninho, mas eu não lembro desse 9/3. Aí você vai ter que fazer a tabela. Com os 16 resultados. Beleza, pessoal? Essa é a segunda lei de Mendel. Dúvidas, traumas, decepções? Então fechamos a parte genética. Beleza? Vai pagar? Pode pagar aqui, pessoal? Nessa segunda parte da aula, fechamos genética, a gente vai começar a falar evolução. E quando a gente fala evolução, o que é evolução? A gente escuta muito, e muitos professores de biologia mesmo fazem isso, ao comentar, por exemplo, alguns grupos de animais, é inevitável, a gente começa a mostrar lá, a gente começa com as esponjas do mar, que até a gente brinca em aula e fala, não tem bosta nenhuma, não é isso? Ela é um amontoadinho de células formando um tecido único. Não é? Aí quando você vai para o segundo grupo, você escuta muito o professor falar assim, é evolução. O segundo grupo são os quinidários, os selenterados, o grupo da água-viva, e a gente já fala que é mais evoluído que as esponjas. E é verdade. Por quê? A água-viva já vai ter sistema digestório, claro. Não é uma coisa maravilhosa, um sistema digestório incompleto, tem boca e tubo só, não tem ânus. Porra, mas nem boca a esponja tinha. Então você fala, porra, melhorou, né? O grupo da água-viva tem ainda por cima sistema nervoso. O outro não tinha sistema nervoso. Ah, mas o sistema nervoso da água-viva é uma bosta se comparar com nós.
Porque ele é um monte de nervos espalhado e a gente tem cérebro, a água-viva não tem. Verdade, mas você está percebendo que você está sempre destacando o quê? As melhorias. E nem sempre, na verdade, é melhoria. Claro, posso até considerar às vezes que é melhoria, mas de fato não é uma regra. Né? Então, quando você fala evolução, como que eu tenho que guardar a evolução? O que é o significado dela? É transformação dos seres ao longo do tempo. Muitas vezes, a melhoria se destaca. Realmente parece que melhorou de um grupo para o outro, beleza? Então, é transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Isso, de fato, é a evolução. Beleza? Tranquilo? Pô, mas o que me garante que realmente existe evolução? É o que a gente chama de evidências. Evidências da evolução. E quando você fala em evidências da evolução, o que na verdade, vamos dizer assim, os pesquisadores, cientistas, biólogos e por aí vai, vão querer de evidência para comprovar realmente que houve evolução, que houve transformações ao longo do tempo. São 4 coisas que eles vão buscar. Primeira, vou colocar o nome completo, registro fóssil. Beleza? Registro fóssil é a primeira evidência. Mas como que o registro fóssil ele é válido? Porque eu já vi experiências lá na escola, quando eu era molequinho, menininha, eu estava lá na escola e a professora fez pegar lá um gesso, aí colocamos a planta no meio, a folha, aí formou, secou e ficou lá o registro fóssil. Aquilo pode ser considerado um registro fóssil de verdade? Não, a brincadeira é válida, para estudar lá no ensino fundamental é válido, mas o registro fóssil verdadeiro tem que datar mais de 10.000 anos. Se não tiver datação de mais de 10.000 anos, não serve como registro fóssil. É o famoso fudeu, né? Porque é fácil de achar? Não. Você tem 2 tipos de registro. Você tem pelo âmbar. O que é o âmbar? É uma resina de planta. Você já assistiu Jurassic Park? Tudo começou... Lembra quando o velhinho lá vai explicar como funciona o laboratório, né? Ele fala que encontrou um pedaço de pedra, que era um âmbar, e que dentro desse âmbar tinha o quê? Um mosquito. Era um mosquitão que tinha o pernilongo da época, é o dengão da época, que picou um dinossauro. E aí dentro do tubo, o que os caras fizeram? Acharam aquilo, que é muito raro, muito caro, fizeram um furinho e do biquinho do mosquito que estava preservado nessa resina, eles tiraram o sangue do dinossauro que o mosquito tinha picado antes de morrer pelo âmbar. Aí eles encontraram o DNA, e no DNA eles fizeram os fósseis lá e começaram a criar justamente os clones. Gente, Jurassic Park é isso. Eles pegaram o âmbar, no mosquitinho lá, pegaram o sangue e começaram a fazer clonagem dos dinossauros. Foi isso que eles fizeram. Beleza? Esse é o mais raro de achar. Qual que é o outro tipo? É a fossilização. Então tem um animal ali, caiu justamente bastante sedimento, bastante terra, bastante rocha, e empedrou o animal. Empedrou tanto o animal, ou a folha, o vegetal, o que for, né? Que aconteceu o quê? Bactérias, fungos não conseguem chegar ali e decompor o animal. Com isso, você cria o registro fóssil. Esse aqui é o mais fácil, já é difícil, mas ele é mais fácil de achar do que o âmbar. Então, dá para mim ficar com uma evidência só no registro fóssil? Não dá. Só o registro fóssil não vai me ajudar como evidência. Eu preciso de um conjunto, porque
não é fácil de achar e tem que datar mais de 10 mil anos. Então, o que mais que eles vão utilizar? Que vai ajudar a evidenciar se houve ou não os processos evolutivos. Então, tem mais alguns pontos. Segundo ponto que eles vão estudar é a adaptação. Que adaptação os seres, animais, vegetais, o que for, foram adquirindo ao longo do tempo. Beleza? Então, por exemplo, em outras palavras, que adaptação? É aquilo que ajuda na sobrevivência ou na reprodução de uma determinada espécie. Beleza? Que garante a sobrevivência. Então, por exemplo, vai entrar como adaptação camuflagem. Sim ou não? Camuflagem. Já ouviram falar da raposa do Ártico? Não? Raposa do Ártico é bem interessante. Por quê? Porque durante o inverno, Ártico, o que vai acontecer? Frio pra caramba, neve. Qual a cor dela? Branco. A pelagem dela fica branca. Com isso, ela se mistura com quem? Ela se camufla na neve. Porém, quando o verão chega, o gelo derrete, a neve derrete. E aí o que acontece? Ela muda a coloração do pelo. Ela fica com uma cor de um acastanhado. Com isso, ela se mistura na vegetação arbustiva. Então, ela está sempre camuflada, tanto no verão quanto no inverno. Beleza? E claro, eu estou dando um exemplo dessa camuflagem do pelo. Mas você já viu inúmeros casos de camuflagem. Um dos mais famosos, camaleão. Ele muda de cor e fica na cor do ambiente que ele está. O mais famoso no mar, o polvo, que ele também se camufla com o ambiente. Sempre a camuflagem, geralmente, com o ambiente. Alguns animais já são camuflados naturalmente. Por exemplo, o bicho-pau. É um inseto. Aí quando você vê ele tem formato de gravetos. Aí ele fica sobre plantas, sobre arbustos. Você consegue perceber ele? Não. E as células, ele tem células fotorreceptoras na pele que conseguem perceber a coloração no ambiente. Porque, querendo ou não, o pessoal da física explica, né? Se eu estou enxergando essa lousa verde, é porque o quê? Todas as cores bateu aqui, foram absorvidas, menos quem? A verde. Aí a verde voa no teu olho e você enxergou verde. Ele faz a mesma coisa. Ele percebe todas as luzes, vê aquela luz do ambiente que refletiu, absorve e fica na cor. O polvo é igual. Beleza? Então ele muda a coloração do ambiente com isso. São os melhores. Na verdade, se você for pegar camaleão e o polvo, são realmente os melhores. Porque os outros animais, eles vão estar camuflados. Quer dizer, bicho-pau, ali. Bicho-folha, que é um... Cara, você olha para ele, ele é achatadinho. E a cor dele, da carapaça, do inseto, é verde. Ele fica sobre as folhas, você não percebe. A perereca, ela fica verde, com isso ela fica agarrada nas folhas e você na planta e você nem percebe. Então tudo isso é camuflagem, beleza? Mas, oi? Tem a quantidade de camuflagem que eles têm com alimentação? Oi? Tem a quantidade de quantos ambientes eles conseguem? Quantos ambientes? O camaleão, por exemplo. O camaleão você consegue em vários. Tem alguns vídeos na internet que o cara tem um camaleão. E aí ele tem atrás uma tela que vai mudando de cor. Aí, à medida que o camaleão vai passando, ele vai ficando na cor. Aí o cara sacaneia. Tem uma hora que ele coloca lá 3 faixas de cor. O camaleão fica com 3 faixas de cor. Beleza? Então ele vai se camuflando. Ele vai testando. E é um vídeo interessante que mostra direitinho essa ação. Beleza? Agora, tem animais que eles vão ter a característica que a gente chama de mimetismo. Como que seria o mimetismo? É quando o animal ele imita a cor de um animal peçonhento. Beleza? Maior exemplo de mimetismo. Cobra coral. Só que a cobra coral você tem a falsa e você tem a verdadeira.
A coral verdadeira, ela apresenta 23 tipos de padrão de cor. Beleza? 23 tipos de padrão de cor. E a falsa? Os mesmos 23. Então, se eu abrir, vamos supor, eu vou trazer aqui 2 cobras coral, uma verdadeira e uma falsa, está dentro de uma caixa, eu solto elas e deixo elas aqui. Eu consigo saber só de olhar quem é a verdadeira e quem é a falsa? Mito. Então, conclusão? Não consegue. Oi? Ou você é picado, ou então você vai com muita coragem, pega a cobra, abre a boca dela e vê se ela tem a presa. Se tiver a presa, é a verdadeira. Que é aqueles 2 dentes maiores. Se não tiver, é a falsa. Mas imagina, você abriu a boca e tem a presa. Aí o que você faz? 1, 2, 3, aleluia. Joga pro alto e sai correndo, é isso? Não dá. Então, esse é o problema da falsa coral. Não dá pra gente saber quem é quem. Tá? Tem algumas coisas de coloração mínimos detalhes? Tem. Especialistas conseguem olhar. Mas a gente esquece. Negócio da barriga, se ela é toda preta. Não, são 23 tipos de padrão de cor. Tem aquela que é só vermelha e branca, tem aquela que é vermelha, branca e preta, tem aquela que é só preta e a faixa branca embaixo. Tem isso. Então não dá pra gente conseguir dizer realmente. Realmente a técnica é olhar a boca do animal. E aí fica um negócio extremamente perigoso. Como você vai conseguir pegar o animal? É isso. Então a cobra coral falsa, ela imita a verdadeira. Essa imitação a gente chama de mimetismo. É quando o animal imita o outro. Tem uma mosca que ela fica com a coloração amarela e preta. Ela fica parecida com uma abelha. Conclusão: algum animal vai chegar perto? Não, mas ela não tem o ferrão. Você só consegue perceber a hora que você olha bem de perto o animal e você vê que não tem o ferrão. E aí você fala, porra, é uma mosca, não é uma abelha. Isso é um mimetismo. Um animal que está imitando o outro. E tem o pensamento. O pensamento é o seguinte, o pitismo também, como alguns chamam, é quando, na verdade, o animal tem uma coloração de alerta. Então, advertência ou alerta. E aí vocês com certeza já viram aquelas taturanas, né? Aquelas larvas que tem cor amarela e vermelho. Mano, animal colorido, desconfia. Se o animal é colorido, ele tá falando para você, sou perigoso, não me toca. E aí com isso os pássaros já sabem, porque se tocar, vai queimar. Tem pelos urticantes. Já era. Ou então, por exemplo, vocês já devem ter visto aí desenhinhos, imagens de uma rãzinha, laranjinha, linda, um laranja que brilha, que tem muito na América Central e mais pro norte da Amazônia. Lindo pra cacete. Passa dedinho, passa dedinho, passa dedinho. Depois de passar dedinho, passa na boca. 45 minutos você tá morto. Mano, ele tá te avisando. Sou colorido, sou chamativo. E tem uma coloração de advertência. Me tocou, se fodeu. Beleza? Tem um outro sapo, que o sapo ele é preto, com umas rajadas assim, umas linhas, azul neon. Cara, é coisa mais linda. Poxa, se tocar o animal, a mesma coisa. A pele dele é venenosa. Esse aí, inclusive, o pessoal passa a flecha, né, índios da América Central, eles passam a flecha no dorso e atiram na pessoa que é invasora. Ah, o cara pegou só de raspão, se fudeu, errou, índio burro. Só de raspão é suficiente para te matar. Beleza? Então, por quê? Porque o cara passou no veneno. Então, conclusão, é coloração de advertência. Olha, vou ser sincero, nunca vi prova falar de coloração de advertência. Agora, mimetismo, camuflagem, às vezes pode aparecer. Beleza? Então, isso ajuda a evidenciar. Só isso é o suficiente? Não. Qual outros 2 pontos que a gente tem que lembrar? Terceiro ponto, semelhança morfológica.
fisiológica. Olha, esse aqui é o principal. Esse geralmente aparece em prova. E a Unesp curte isso daí. Porque o próprio Darwin colocou essas semelhanças morfofisiológicas no livro lá, A Origem das Espécies. Então acaba sendo famosa. Beleza? E é aquele famoso, acho que vocês já com certeza já ouviram falar, órgãos homólogos. Como que seria órgãos homólogos? Homo de iguais. O que é igual? A origem. Mesma origem embrionária. Mesma origem embrionária. Ou estruturas. Ou mesmas estruturas. Beleza? Gosto de... deixa eu colocar aqui. Função diferentes. Mesma origem, mesma estrutura embrionária, mesmas estruturas internas, porém com funções diferentes. Exemplo. É se eu comparar o braço humano, por exemplo, com nadadeira de uma baleia. Dá mais um, tudo mamífero. Asa de morcego. Se eu fizer um raio-x de cada um deles, eu vou encontrar as mesmas estruturas ósseas. Portanto, obrigatoriamente, também a mesma origem embrionária. Húmero, 2 ossos do antebraço, que é o rádio e a una, ossos do carpo e falanges, em todos os 3. Beleza? Então, mesma origem, mesma estrutura, porém, o que acontece? Braço humano, função, exploração do ambiente. Nadadeira da baleia, nadar, asa de morcego, voar. Beleza? Tranquilo? Isso é órgão homólogo. Tranquilo? Perceba que são espécies diferentes. Tony, se for na mesma espécie, eu vou falar de um pássaro daqui a pouco aqui, o tentilhão, já ouviram falar, né? Na história do Darwin, ele é famoso. É um pássaro, só que ele tem vários tipos de bico. Um é fininho, outro é grandão, curvado. É o mesmo. A gente chama de divergência evolutiva. Porque em algum momento, na mesma espécie, divergiu, tendo mesma origem, mas de função diferente. O bico fino é para comer fruto e o bico longo é para quebrar semente. Beleza? É a mesma espécie. Porém, entra como órgão homólogo, porque os bicos têm funções diferentes. Beleza? Tranquilo? Professor, esse caso são 10 mil anos? O fóssil, para comprovar, um fóssil de verdade tem que ter mais de 10 mil anos. Aí ele vale como fóssil mesmo, vale como registro. Mas eu tenho que juntar tudo. No caso do Darwin, nem não é, por isso que eu falo, é fácil o registro fóssil? Não. Só ele resolve? Não. Os outros são mais importantes. Tá? Porque é difícil você achar registros fósseis. Então a gente vai pelos outros. Principalmente junto com essa semelhança, vai ter também um último, que o último hoje em dia é o mais usado. E já vou dizer, dados moleculares. Em outras palavras, análise do quê? DNA. Aí você garante mais ainda. Porque você vai ver a semelhança do material genético. Aí é diferente, a parada muda. Por isso que os 2 últimos hoje em dia são mais usados. Beleza? Mas antes de chegar nele, segundo aqui, são os órgãos análogos. E aí ficou fácil, né? Por quê? Você entendeu o homólogo? Entendeu o homólogo? Anderson. Então eles vão ter o quê? Origem e estruturas diferentes. Porém, mesma
função. Exemplo. Eu coloquei asa do morcego, vou citar a asa do morcego no novo. Asa morcego comparando com asa de uma abelha. Função é a mesma? Função é a mesma, voa. Mas estruturalmente? Completamente diferentes. A gente pode matar isso fácil. Asa do morcego, estrutura óssea. Número, rádio, una, carpo. E a abelha? Tem isso daí? É feita de pele? Não. É feita do quê? Daquela carapaça, daquele esqueleto. Então a asa do animal faz parte do esqueleto. Beleza? Que é feito de quitina, que é completamente diferente. Então tem a mesma função, mas a origem é completamente diferente. Beleza? Então isso é órgãos análogos. O que a gente fala? São duas espécies diferentes, mas em algum momento elas convergiram para a mesma função. Então a gente chama de convergência, por isso que às vezes pode aparecer, como até colocar aqui, convergência evolutiva. Então, às vezes, os caras, para tentar te enganar, eles, em vez de colocar órgãos sonórios, falam, não, porque convergir evolutivamente. Tá aqui. É a mesma coisa. Beleza? Tranquilo, pessoal? E o quarto ponto é o que, na verdade, vem garantindo hoje em dia, até mais do que essa semelhança morfológica, claro que eles utilizam, mas o quarto ponto, hoje em dia, eu posso dizer, desde a década de 90 para cá, é o mais utilizado. Beleza? A gente chama de dados moleculares. Que, na verdade, é o quê? Análise de DNA e RNA, de material genético. Aí eu vou ter uma semelhança genética mesmo, beleza? Então, hoje em dia é o mais utilizado, já que os projetos genomas, eles vieram para justamente também ajudar nisso. E não somente isso, né? Pelo projeto de genoma eu posso discutir curas, tratamentos de diversas doenças. Então, é uma das grandes finalidades do projeto de genoma. Tanto é que a coisa está tão evoluída, que logo que explodiu o coronavírus, lembra que o coronavírus ele surgiu em dezembro de 2019, lá na China, né? Não tinha nem chegado no Brasil ainda, já era janeiro, fevereiro, os caras já tinham feito o genoma do vírus. Por isso que eles já sabiam que era um coronavírus, que ele era mais transmissível, eles já sabiam tudo. Quando chegou aqui, eles já sabiam de muita coisa. E pelo projeto genoma dele, percebendo que a carapaça, o material mudava, mas a carapaça do vírus não. Por isso que as vacinas foram rápidas para a produção. Se fosse que nem o vírus da gripe, a gente estava fudido. Porque o vírus da gripe muda o material, muda a carapaça. Aí já era. Por isso que você tem que ficar atualizando a vacina todo ano. Da corona ainda deu uma estabilizada nessa parte. Então o projeto de genomas é para isso aqui. Então não só para discutir evolução, mas para discutir vacinas, discutir curas, tratamentos e por aí vai. Beleza em relação às evidências? Bom, com isso a gente entra nas teorias evolutivas, que de fato é o mais importante e é o que geralmente aparece mais em prova. Costumo dizer que aparecem muitas teorias que eu vou colocar agora, e essa questão dos órgãos, porque como eu disse, como Darwin colocou no livro dele, os tentilhões, só que acaba sendo lembrado também como uma questão, beleza? Mas aqui é o principal. Nesse momento, a gente nem discute mais, e é o que acontece, na verdade, nos pré-vestibulares, no próprio Enem, a questão do fixismo. Fixismo também conhecido como cristianismo. Então a gente nem entra na questão da religião aqui, beleza? O pessoal já vai direto para a teoria evolutiva.
Eu costumo dizer aqui o seguinte, eu sei que cada um tem a sua religião, neste momento você esquece. Responde o que o exercício pede e depois você volta para a sua fé, beleza? Para garantir o ponto. Então vamos para o primeiro cara evolucionista, o primeiro período de evolução. A gente chama de lamarquismo. É o primeiro período. Lamarquismo. Esse lamarquismo, ele se dá início por volta de mais ou menos 1801 e vai até 1859. Um francês chamado Jean-Sébastien Lamarck. Por isso o lamarquismo. Beleza? Em 1801, ele publica um artigo. Esse artigo foi muito bem aceito pela comunidade científica na época. Deste artigo, ele aumentou para um livro, beleza? Então, por isso que a gente fala 1801 seria justamente o artigo, e mais alguns anos depois, a gente já data o livro. Então, 1801, 1809, sai o livro desse cara chamado de Filosofia Zoológica. É o primeiro livro que se fala em evolução. Claro que não foi tão bem aceito, por isso essa demora de alguns anos aí, né? Para lançar o livro, porque a igreja começou a perseguir ele, queria meio que matar o cara. Beleza? Normal, tranquilo. Isso aí sempre teve essa treta religião-ciências, né? Então era uma coisa normal. Mas o cara conseguiu publicar o livro em 1809, de fato, e tinha umas teorias do lamarquismo. Quais seriam as teorias? São duas. E o cara era doidão, hein? Porque ele já falava que não era teoria não, era lei. Lei. Então as duas teorias desse cara era, então, a primeira, a lei do uso e desuso. E a segunda, já vou colocar a segunda e vou explicar as duas com um exemplo, tá bom? É a lei da herança das características adquiridas. Beleza? Vou explicar de uma forma resumida, comigo mesmo. Depois eu vou passar, inclusive, o exemplo também, que estava no livro, inclusive. Beleza? Eu só escrevo na lousa com a mão direita. Então, segundo a lei do uso, como eu uso demais a mão direita, minha mão vai crescer, ficar forte, desenvolvida, vai evoluir, sofrer transformações, evoluir. Por outro lado, eu não escrevo com a mão esquerda, então vai ser o desuso. Então também vai sofrer uma transformação, só que uma transformação ruim. Minha mão vai atrofiar, vai ficar de pequenininha, vai diminuir, já que eu não uso ela, então, segundo esse cara, vai chegar uma hora que minha mão vai cair e desaparecer. Beleza? Lei do uso e lei do desuso. Tranquilo? Imagina que eu estou no meio deste processo. Minha mão direita está ficando lindona e minha mão esquerda está ficando uma bosta enrugada, vai cair. Beleza? Mas suponha que agora, nesse momento, eu tenho um filho. Beleza? E segundo a segunda lei, aquilo que eu adquiro em vida, eu passo para os meus descendentes. Então, o meu filho já vai nascer com a mão direita grandona e a mão esquerda atrofiada. Herança de papai. Beleza? É verdade isso, gente? É uma aposta de teoria. Vamos sim, não, vamos jogar na realidade. Bosta. É ou não é? Mas na época, isso aqui o pessoal, puta que eu pariu, bom pra caralho. Foi aceito. Oi? Então, é outra coisa. Ele está perdendo função. Apêndice. É outro. Então, você vê, mesmo assim nós estamos em adaptações. Provavelmente vai chegar um dia, orelha. Qual que é a função da orelha?
Para alguns de vocês, nenhuma. Para mim, por exemplo, é apoiar o óculos. Brinco, porque você vai falar, não, minha orelha aumenta a captação do som. Porra nenhuma. Beleza? Por isso que o pessoal fala, a tendência é aqui, alguns milhares de anos, o ser humano não ter orelha e não ter o apêndice. Aí você pega, mas e no passado o apêndice? No passado o apêndice era uma bolsa muito maior que armazenava comida. Para nós não tem essa função mais. Então, por isso que alguns caras começaram a falar, esse cara não é tão louco. Vamos atualizar, vamos deixar mais atual. Vou começar a fazer academia. Quero ficar bombadão. Vou chegar aqui todo bombado, atrofiado. Uso. Aí depois que eu conseguir ficar bonitão, malhadão, e se eu parar? Murcha. Desuso. Então você vê, não é tão loucura assim. A loucura está aqui. A loucura, vezes, você fala assim, doideira total, viagem na maconha. É aqui. É aqui. Essa daqui não é tão loucura. Por isso que hoje a gente ainda considera falar desse cara. Primeiro motivo, é o primeiro evolucionista, o primeiro cara da cara para bater. Segundo motivo, isso aqui não é tão errado. Essa é, mas essa não. Muitos cientistas gostaram disso e falaram, porra, é verdade. Beleza? É verdade. Então, conclusão, esse é o Lamarck. Como ele colocou no livro dele, que geralmente é o que pode aparecer em prova para vocês. Ele falava assim, ó, girafa. Ele falava que a girafa tinha tudo pescoço curto. Tudo pescocinho. Mas a comida estava no alto. Então, como a comida estava no alto, a girafa começou a esticar para alcançar a comida, com isso o pescoço começou o quê? A crescer. Por isso que girafa hoje tem esse pescoção. Essa é a explicação do cara. Mas era isso. E o pessoal, porra, mano, nunca paramos para pensar nisso. E o pessoal gostou da ideia. Não, mas tem outra. Cobra. Ele falava a cobra que era o seguinte, cobra, ela tinha pata. Ela tinha pata. Só que ela gostava de rastejar, porque ela ficava mais rápido rastejando. Conclusão, o que foi acontecendo com as patas da cobra? Foram atrofiando, atrofiando e caíram. Por isso que hoje em dia a cobra não tem pata. Essa é a explicação do cara. Beleza? E você pega alguns lagartos, porra, até é isso mesmo, né? Então, qual que é a palavra-chave? Olha agora o que eu vou falar. Palavra-chave do lamarquismo. Então, você está lendo um texto, uma frase na prova, e a prova pergunta, essa frase, esse texto, é lamarquista ou darwinista? Como que eu identifico? Procura a palavra-chave. Transformação. Ou até mesmo adaptação. Essas são as palavras-chave do Lamarck. Quer um exemplo? Ao longo do tempo, as girafas foram passando por um processo de adaptação, de transformação do seu pescoço, por isso que o seu sobretudo, na tentativa de alcançar a comida. Quando você está lendo esse texto assim, às vezes, se você não parar para pensar, você fala, caralho, é verdade, mano. Mas palavra lamarquista. Vou colocar mais atual, que aqui eu tenho certeza que alguns até já falaram isso, ou já ouviram alguém falar isso na farmácia. Chega na farmácia, ou em algum âmbito hospitalar, e aí você escuta o seguinte, porra, eu estava com tuberculose e comecei a usar um antibiótico. Só que aí, no meio do caminho, no meio do processo, o médico falou que era para mim tomar durante 6 meses. Eu só tomei por 2, porque eu comecei a tomar, comecei a me sentir melhor. Falei, porra, o médico acho que está enganado. Já estou bem, já estou curado. Não vou tomar o restante. Tomou só por 2 meses. E aí, geralmente, você fala o quê? Não, e agora, né, a tuberculose voltou e voltou mais forte. Porque as bactérias ficaram resistentes ao antibiótico. Quer dizer, elas se adaptaram ao antibiótico, é isso? É verdade isso? Você escuta isso direto. Puta, o remédio agora está fraco, vou ter que tomar um mais forte. É verdade isso? Isso é, se você está falando isso, se você já ouviu isso, isso é lamarquismo. A bactéria se adaptou, ela ficou resistente. Adaptação, transformação. Então a bactéria se transformou e ficou resistente? Isso não existe. Tá? Isso é frase lamarquista. Já vi questão de prova com isso. Beleza?
Bom, Tony, e aí vem quem, então? Então entramos no segundo. Oi? Vamos chegar. Segundo cara. Segundo cara. Segundo cara é a explicação. O segundo cara, nós estamos falando de um cara, Charles Edward Rupert Darwin, popularmente conhecidos apenas como Charles Darwin. Beleza? Portanto, o período recebeu o nome de Darwinismo. Beleza? Darwinismo. Darwin nasceu em 1809, no ano da publicação do livro do cara aqui, ele estava nascendo. Beleza? Aos 16 anos de idade, Darwin estava no segundo ano da faculdade de medicina. Beleza? Segundo ano. Aí você fala, filho da puta, e nós aqui, né? Desgraçado. Aí... Mas imagina que agora ele estava no segundo ano, 16 anos de idade, chega para o pai dele e fala, pai, não quero mais fazer medicina. O trisavô do Darwin era médico, o bisavô do Darwin era médico, o avô do Darwin era médico, o pai do Darwin era médico, o irmão mais velho do Darwin era médico. Você acha que quando o pai ouviu que ele não queria mais ser médico, o pai ficou feliz? Em algum momento da discussão, o pai falou, e você quer ser o quê da porra da vida? E aí Darwin respondeu, eu quero ser naturalista. Aí você fala, que merda é essa? É a mesma coisa que você falar hoje que você não quer mais seguir carreira militar, que você quer fazer biologia. É isso. Seu pai vai falar o quê? Não, maconheiro e vender miçanga na Paulista, você não vai. Brincadeiras à parte. É isso. Ele queria deixar de ser médico para virar um biólogo. Era o naturalista da época. Beleza? Bateram o pé, brigaram pra caralho. Mesmo assim o pai falou, tá bom, vai fazer essa merda. Mas quando você se formar, você vai guardar o diploma, você vai estudar teologia, você vai ser padre. E Darwin falou o quê? Porra, beleza. E assim foi. Mais 2, 3 anos ele se formou naturalista, guardou o diploma na gavetinha lá do pai, entrou para o monastério, foi estudar teologia. Estava faltando assim, de 6 a 4 meses para se formar padre. E ele falou, mano, para mim era de boa. Eu tinha tempo para estudar a teologia, mas também tinha muito tempo para fazer estudos de plantas, de besouros, de animais, bibibim. Então para ele falou, mano, é maravilhoso. Então para ele estava super de boa. Tanto é que quem era o outro que era padre, inclusive, e fez todo o estudo dele dentro da igreja praticamente? Mendel, com a genética. Então os caras faziam muito disso. Beleza? Para eles era de boa. Estava indo tudo bem. O problema foi que a marinha inglesa bateu na porta do monastério lá do cara. Ó, nós estamos procurando Charles Darwin. Ele falou, sou eu mesmo. Então você vem com a gente, porque o pessoal da faculdade lá que você se formou indicou você. Nós estamos da marinha inglesa, nós vamos fazer uma expedição nas Américas, que a função é fazer mapas litorâneos fiéis da América do Sul, Central e do Norte, mas do lado Pacífico. Então você vai ficar uns 5, 6 anos aí dentro do navio. Você topa? Mano, o olho do cara brilhou, né? Na América? Vai passar na América do Sul? Topa. 29 de dezembro de 1831, Darwin embarcou no navio. Beleza? Começava então a viagem dentro do navio, chamado Beagle. 1831. 29 de dezembro de 1831, começa essa viagem. Beleza? Logo os primeiros dias do ano de 1832, o navio saiu de Londres, né? E já estava chegando, já estava cruzando o Atlântico e chegando na América do Sul. Qual país primeiro? Brasil. Primeira parada, Salvador, Bahia. Darwin ficou maravilhado com a Bahia. Por quê? O Lodum, tocando lá, né? Timbalada, água mineral, é isso? Ah, é o trio da Vevete estava lá, né? É isso? Pelourinho. Não, na verdade ele gostou da fauna e da flora, né, gente? Conclusão, ele curtiu pra caramba a fauna e flora, fez várias coletas de plantas, de insetos,
Dizem, inclusive, isso foi um fato aí que o pessoal até levantou, que achavam que o Darwin tinha morrido de doença de Chagas, porque ele foi picado aqui. E tem uma história, um relato, que ele estava no meio do mato lá na Bahia, encontrou um besouro, ele encontrou um outro, encontrou um terceiro. Em vez de enfiar no bolso, ele pegou e enfiou na boca um besouro para pegar o terceiro, tomar uma mordida. E aí perdeu os besouros. Ele mesmo relatou numa carta que ele mandou para o pai. E essa carta chegou vindo na exposição, na época, quando teve aí, uns 15 anos atrás, teve exposição Darwin, exposição de 100 anos, e aí veio essas cartas e tudo mais, veio o escritório dele, foi uma exposição bem legal que teve aí. E teve essa carta lá falando sobre isso. E aí o pessoal levantou, porra, será que ele não morreu de doença de Chagas? Aí exumaram o corpo do cara para ver se ele tinha morrido de doença de Chagas e comprovaram que ele não morreu de doença de Chagas. Mas tem essa história. Segunda parada, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele falou que aqui não pisa mais. Por quê? Arrastão no navio? Bala perdida? Ludmilla dançando no cais? Não. Na verdade, gente, perfil histórico. O Brasil, nessa época, tinha muito o quê? Escravidão. Tá? E os navios faziam essas paradas para abastecer, tirar algumas coisas e colocar outras dentro do navio. E parece que um escravo, sem querer, derrubou a mala do Darwin. Essa cueca deve ter rolado lá ali no porto. E aí, acho que é assim que se fala, o senhor dono de escravo foi lá e começou a enfiar a porrada, a chibata no escravo. Darwin ficou horrorizado com aquilo, desceu do navio para proteger o escravo, apanhou ele e o escravo. Porra, mano, mas aí gerou um conflito, porque era um navio qualquer? Não, era a marinha inglesa. O que fizeram com o cara que estava batendo nos dois? Mataram o cara, mano. Sem dó e sem piedade. Aí girou aquela crise diplomática, babá, não, deixa daqui. Ah, morreu, deixa quieto. E aí, conclusão, Darwin ainda exigiu a libertação do escravo, porque ele falou, mano, a hora que a gente zarpar, vão matar o cara. E aí, negociaram, e teve na negociação a libertação desse escravo, e Darwin ofereceu um emprego dentro do navio, com medo que esse cara ia morrer se ficasse ali no Brasil. Aí fizeram a próxima parada na Montevidéu. Então você vê, saiu de Londres, Bahia, Rio de Janeiro, parou em Santos também, depois parou Montevidéu, deu a volta na Argentina, aquele paísinho de merda lá, aí deu a volta, aí começou a subir, só que do lado do Pacífico, que era a função, para fazer o mapa. Então foi subindo toda a cordilheira lá, do Chile, foi subindo, Equador, Peru, foi subindo tudo. E aí, quando foi chegando mais para a América Central, e isso é uma sensação que até hoje as grandes navegações falam, né? Que pelo sol, pelo não sei o que lá, ilusão de ótica, então dá uma sensação às vezes, no horizonte, que as tartarugas marinhas ficam subindo e descendo. Só que à medida que o navio vai se aproximando, você começa a perceber que não são tartarugas marinhas, são ilhas. E aí são várias ilhas. Esse conjunto de ilhas recebeu, inclusive, o nome científico de tartaruga marinha, que é Galápagos. Então, as Ilhas Galápagos têm o nome de tartaruga marinha gigante. Beleza? Porra, cada ilha é um prato cheio para biólogo. Você fala, por quê? Porque uma ilha é rochosa, uma outra ilha é um vulcão, a outra ilha é uma planície com gramas e arbustos, a outra é uma floresta tipo Mata Atlântica, uma outra era uma floresta densa, tropical, tipo Amazônia. É um prato cheio para qualquer biólogo. Porque você vai ter várias floras e várias faunas, beleza? Darwin ficou maravilhado com duas ilhas, depois eu vou inclusive contar a história sobre ela. E Darwin pediu para ficar ali, falou, não, segue viagem, vocês vão ainda mapear a América do Norte mesmo? Me deixa aqui, na volta vocês me pegam. Darwin ficou 2 anos e meio nas ilhas. Aí o navio voltou, pegou ele, fez o caminho pelo Oceano Pacífico, que é o caminho das Índias, deu a volta na África, última parada novamente, as 2 últimas paradas novamente no Brasil, Salvador, e a última parada em Recife, e abril de 1836, o navio chegava a Londres de novo. Desceu do porto, Darwin, para dar aquela amenizada com o pai, já era muito apaixonado por ela, ficou ainda mais quando ele chegou no porto, ela estava lá esperando ele, que foi a prima dele, a Emma. Então, Darwin se casa com a sua prima, beleza? Amenizou a sua situação com o pai, e aí ele começou a escrever o livro dele. Só que
E tudo que ele escrevia, ele começou a juntar tudo aquilo que ele escreveu durante a viagem, começou a juntar e for fazer o livro dele, o rascunho do livro. Só que tudo que ele escrevia, ele mostrava para a Emma. E a Emma começou a ficar preocupada. 2 motivos da preocupação. Primeiro, que começou a nascer os primeiros filhos de Darwin. E esses filhos começaram a nascer com problemas genéticos. Afinal de contas, está casando com um primo. Se na família tinha um problema genético, você potencializa, aumenta a probabilidade de surgir crianças aqui. E aconteceu. Tanto que a primeira filha dele, a Anne, morre com 12 anos de idade. Os outros filhos têm os problemas genéticos, não chega a morrer, mas tem que conviver com a vida toda aí com os problemas genéticos. Beleza? E ele se culpa. Ele falou, porra, eu como homem das ciências, eu deveria saber que é da merda. Mesmo assim, casei por amor. Então, ele chega a dar relatos sobre isso. Ao mesmo tempo, ele mostrava o que ele estava escrevendo para a Emma, e a Emma falou, puta merda, vai dar merda. Vai dar merda. Tanto que a Emma faz uma carta, manda para o irmão do Darwin, falando, ó, vem falar com teu irmão, que ele está escrevendo os negócios e vai ser doideira. Doideira a que ponto? A ponto de... E ela escreve na carta isso. A hora que a gente morrer, eu vou passar a vida eterna longe dele, porque eu vou para o paraíso, e Darwin, pelo que ele está escrevendo, ele vai para o inferno. Beleza? Darwin recebe o irmão. Essa carta vem também na exposição que eu falei, aí teve uns 15 anos atrás. Recebe o irmão, ele entende a preocupação da Emma. Aí ele acaba o livro, o que ele faz? Ele guarda na gaveta, ele não manda publicar. Ele guarda e deixa o tempo passar. Isso se passou mais de 20 anos. Ele recebeu, que os professores da faculdade tinham muito contato com ele, ele recebeu o resumo do que seria um livro de um cara. Aí ele leu e ele fez várias anotações. E esse professor e o cara, o autor desse suposto livro, ficaram maravilhados com as anotações de Darwin. Ele falou, porra, Darwin, onde você tirou tudo isso? Aí Darwin contou a história das Américas, mostrou o rascunho do livro dele, os caras leram e falaram, não, mano, isso aqui é evolução. Você precisa publicar esse livro. Eles ficaram 2 anos na orelha do Darwin. Publica, até que ele publica, em 1859, sai o livro Origem das Espécies. Por isso que a gente fala que o darwinismo começa quando? No ano da publicação. 1859. E vai até quando? Mais ou menos 1957. Beleza? Até recentemente esse período. Então significa que vai ter um terceiro. Beleza? Quais são as 2 grandes teorias que encontramos nesse livro? A primeira... Posso apagar aqui, pessoal? Essa parte aqui? Para explicar a primeira, depois eu coloco o nome dela. Vamos voltar para aquilo que eu falei. Darwin achou 2 ilhas, daquelas 13 ilhas, ele ficou zanzando entre 13. São mais de 20 ilhas de Galápagos, mas teve 2 que ele ficou maravilhado. 13 foi a que ele mais circulou, mas teve 2 que ele ficou e instalou a base dele, vamos dizer assim. Além do mar, porque não esqueça, é ilha. Então vamos chamar até de ilha 1, ilha 2. Entre elas tinha um vulcão. Então você tem a distância, você tem o mar e ainda tem um vulcão como se fosse um paredão entre as 2, beleza? Ele percebeu aqui um pássaro, o tal do tentilhão que eu falei. Só que o tentilhão na ilha 1 tinha o bico fininho. E o tentilhão na ilha 2, ele tinha aquele bico curvado assim, ó. Grandão e curvado. Porra, mano. É o mesmo pássaro. Mesma pelagem, tudo, mesmo tamanho, tudo igual. A única coisa que era diferente entre eles era o bico.
falou, porra, mano, que merda, né? Já sei. Pegou uns animais de bico fino aqui, levou para essa ilha aqui. Pegou o barquinho, foi atravessando, levou para cá. Só que passou o tempo, os animais morreram. Por quê? Aí pegou uns de bico curvo e falou, vou fazer o contrário. Pegou de bico curvo, trouxe para cá. E de novo, alguns animais, a maioria morreu. Poxa, mano, o que está acontecendo, né? O que eu estou errando, ele falava. Aí ele começou a entender a vida de cada um deles. E aí ele percebeu uma coisa do ambiente. As ilhas tinham plantas diferentes. Na ilha 1, só tinha plantas frutíferas. Aí ele começou a ver que o bico fino, o animal perfura para comer aquela sementinha. Como a maçã, imagina que o pássaro ele come justamente a semente da maçã. Beleza? Só que quando você leva para cá, qual o problema da ilha 2? A vegetação é diferente. Aqui é sementífera, aquelas sementes tipo de girassol. Bico fino não quebra a casca da semente. O animal morre de fome. Ele começou a perceber que o meio seleciona quem deve sobreviver. Bico curvo quebra a semente com a casca com facilidade, mas não consegue perfurar o fruto para comer a semente que está lá dentro. Então o animal também morre de fome. Qual o nome que ele deu para isso? O ambiente selecionando quem deve sobreviver, o mais bem adaptado, mais forte, mais desenvolvido para aquela situação do ambiente, acaba sobrevivendo. Ele deu o nome disso de seleção natural. Essa é a seleção natural. O ambiente define quem sobrevive. Oi? Leva-se muito tempo. O homem pode até interferir, mas não, às vezes nem tanto. Não precisa nem de milhões de anos. Vamos dar um exemplo legal? Vamos voltar lá para o caso da farmácia, do antibiótico. E aí, o antibiótico? Falei para vocês, tratamento da tuberculose, 6 meses tomando antibiótico. De fato, nos 2 primeiros meses, você não tem mais sintomas. O que você fez durante esses 2 primeiros meses? Você tinha você matou 2 tipos de bactéria. Quando você tem uma bactéria, e a mesma coisa para nós seres humanos, você tem aquele que é menos resistente, aquele que é mediano na resistência, é um normal, um indivíduo normal, e você tem aquele que é muito resistente. Então, quando você toma um antibiótico por 6 meses na tuberculose, que esse é o tratamento da tuberculose, gente, não mudou até hoje, é 6 meses tomando antibiótico. Os 2 primeiros meses matou 5% da população, que são as fracas, 90% praticamente, que são as normais, e tem mais 5% para totalizar as existentes. Em 2 meses você matou as fracas e as normais. Sobrou quem? As existentes. Só que como você vai ficar tomando mais 4 meses de antibiótico, mano, o remédio vai ficar dando porrada nessas bactérias até conseguir o quê? Matar elas. E eu garanto aí. Só que agora olha o que você fez. Era para tomar 6 meses, tomou 2. Matou todo mundo, que é as fracas e as normais. Sobrou quem? Você brincou, ao tomar o antibiótico errado, você brincou de seleção natural dentro de você. Você selecionou quem deveria sobreviver. Por isso que a doença vai voltar e vai voltar mais o quê? Mais forte. Não é que a bactéria criou resistência, porque a nossa fala é essa, não. A bactéria ficou resistente. Não. Você selecionou a resistente e agora só reproduz as resistentes. Isso é infecção hospitalar. Você tinha os 3 tipos de bactérias. O uso indevido de medicações, você selecionou quem deveria sobreviver no âmbito hospitalar. Quem? As existentes. Qual que é o correto? Correto mesmo? Eu estou com casos de uma infecção hospitalar fodida num hospital, numa UTI do hospital. Qual que é o correto? Fecha a UTI, tira todos os pacientes, fecha substâncias químicas pesadas para você matar aquela bactéria que está naquele ambiente. Durante 60 dias. Aí depois você reabre. Só que, imagina, eu fazer isso e fechar a UTI de um hospital. Não dá. Então entra para a estatística. Infelizmente. As mortes hospitalares entram, morreu, Deus quis. Não.
E às vezes é o quê? Por isso que o pessoal cobra demais o corpo da enfermagem, o corpo médico, o fisioterapeuta, toda e qualquer pessoa que entra no ambiente hospitalar, ela tem que se esterilizar ao máximo, porque às vezes eu toco num paciente, se eu não lavar a mão depois e tocar um outro, eu levo de um para o outro. Infecção cruzada. E aí, num ambiente desse, eu estou brincando de seleção. Beleza? Então, qual que é a palavra-chave do Darwin? Seleção. O ambiente selecionou o mais bem adaptado. Foi selecionado pelo ambiente. Então, para fechar a aula, como que Darwin explica a girafa? Tinha 3 tipos de girafa. A de pescoço médio, a pescoço pequeno, médio e grande. O alimento estava no alto. O resto morreu. Exatamente. O ambiente selecionou quem deveria sobreviver. O que garantiu essa fala do Darwin? Aí, nesse caso da girafa, foi o registro fóssil. Encontraram fósseis de girafa de pescoço pequeno. Então, porra, Darwin estava certo. Beleza? Como que Darwin explicou as cobras? Tinha 2 tipos de cobras. A com patas e a sem patas. Gente, vocês já viram lagartos, ou até mesmo o próprio jacaré andando? Como que ele anda na terra? Ele anda todo desengolçado. Com isso o animal fica o quê? Lento. É fácil de você vir atrás e fazer a predação dele. Você predar, ou um outro animal predar. Com isso, o que rasteja é mais o quê? Mais rápido consegue fugir do predador. Fugiu do predador, ela sobrevive. O outro lá não sobreviveu porque estava andando todo desengolçado. Pronto. O ambiente selecionou quem deveria sobreviver. O ambiente é selecionador. Essa é a seleção natural. Beleza, pessoal? Vocês estão emocionados? Está mudando a vida de vocês? Oi? Muita informação importante. Tem um fóssil? O fóssil, vai, por exemplo, a cobra tinha pato, encontrou a cobra com pato. Aí depois, a evolução, o outro não. O mais forte sobreviveu. Sim, seleção. Pode ser um desuso? Encontrou um fóssil com pato. Pode ser. Pode ser. Pode ser também. Então, por isso que eu falei, o uso e desuso não é tão negado. O que é negado é isso aqui. Só que, como as duas estão juntas, não dá para mim falar que eu posso aceitar o cara. Algumas coisas eles aceitam. Tanto que Darwin, e aí vou soltar real agora, Darwin gostava demais disso aqui. E falava que não era totalmente errado. Ele mesmo já falava, não é totalmente errado. Por isso que os caras amavam Lamarck e ainda se fala dele ainda até hoje. Tá? O problema é isso aqui. Esse aqui não dá para aceitar. Você imagina, eu peguei um rato, cortei o rabo dele. Então os ratinhos vão nascer tudo sem rabo. Então, mas aí é a segunda lei, a segunda teoria. Vou deixar para a semana que vem. Só que eles vão se distanciando. Isso ele não consegue explicar. Então a segunda, já vou até colocar aqui. Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou, pô, mas se eu pegar um pássaro daqui e cruzar com esse daqui? Darwin fez, tentou. Mas chegou mais... E ele não conseguia explicar o porquê. Os animais não cruzavam mais. Alguma coisa aconteceu. E aí foi o que ele falou. Foi o surgimento, o fato deles ficarem afastados. Então, vamos colocar assim, ó. O fato de ter um isolante físico. Isolamento físico. Mais um isolamento reprodutivo. Porque o que acontece? Bico fino só cruza com bico fino. Bico cruza só cruza... Eles vão, geneticamente falando, mas ele não tinha essa informação. Eles vão se distanciando. Chega uma hora que a hora que eu vou cruzar, vai nascer alguma coisa? Não. Então, desses 2 pontos, surgiu o que a gente chama de especiação. O que seria especiação? É o tema do livro. Origem das espécies. Só que ele conseguia explicar isso? Ele não tinha conhecimento de genético. Ele não entendia de material genético, nem se falava disso. Então, com isso, por isso que nessa época, ou o pessoal amava demais o Darwin, ou odiava demais o Darwin.
Porque ele não conseguiu, ele não falou, porra, eu não tenho conhecimento para explicar isso. Por isso que a gente fala num terceiro período, que é o neodarwinismo. O neodarwinismo veio para explicar o Darwin, para falar, ele estava certo. Ele não tinha como falar, mas ele estava certo disso aqui. Mas eu deixo para a aula que vem. E eu entro em neodarwinismo na aula que vem. Beleza, pessoal? Dúvidas, traumas, decepções? Então a gente para por aqui. Na próxima aula eu passo o neodarwinismo e a gente já fecha a evolução e a gente começa a falar de seres vivos. Isolamento físico e isolamento reprodutivo. Isolamento físico, que é a barreira física, o mar, o vulcão, e isolamento reprodutivo. Bico fino não consegue mais cruzar com o bico curvo. Beleza? Galerinha, então, ótima semana aí para vocês.